Olá, bom dia, pessoas queridas do meu Facebook. É um prazer estar novamente aqui com vocês. Esta é a nossa sexta aula. Eu estou muito feliz com o esforço que vocês têm feito em correr atrás dos seus negócios, em fazer a diferença vendendo os seus doces. Eu tenho tido feedbacks, retornos muito positivos das pessoas que têm assistido aos vídeos e têm tido resultados diferenciados. E hoje eu separei um tema muito importante para conversar com aquela pessoa que, apesar de tudo que tem ouvido, de tudo o que tem aprendido conosco, ainda tem medo de começar. Então, o tema que eu quero começar hoje, eu separei dois temas para nós conversarmos. O primeiro deles é o medo. Então, por que eu quero falar com você a respeito de medo? Porque muitas pessoas são extremamente talentosas, elas são pessoas que têm condições perfeitas de ir além do que já fazem, conseguiriam estar aí ganhando dinheiro, realizando os próprios sonhos, montando suas pequenas empresas, mas elas não fazem isso porque elas têm medo. Esse medo ele tem muitos nomes. A pessoa ela tem medo de começar, a pessoa tem medo de errar, a pessoa tem medo de repente o cliente não querer comprar o produto dela. Então é muito importante que as pessoas elas aprendam a vencer o próprio medo. Todo mundo tem medo. Primeira coisa que eu quero falar para você, não existe um ser humano isento de medo. Então, mesmo as pessoas são muito corajosas, que nós entendemos como sendo heróis, eles são pessoas que sentem medo. O medo ele é da natureza humana. É normal ter medo. É normal você sentir receio antes de fazer qualquer coisa que você deseja. O que eu posso fazer para ajudar você a vencer o seu medo? Então, eu vou dar algumas dicas aqui. A primeira dica que eu tenho que passar para você é a respeito de você assumir seu medo. Você tem que aceitar que você tem medo. E você precisa entender que o medo faz parte da natureza humana. Você sempre vai sentir medo antes de fazer algo que você entenda que é importante. A segunda dica que eu dou aqui é você quer fazer, se planeje. Antes de você começar a efetivamente vender os seus doces, você deve planejar, você deve pesquisar. Quando você pesquisa, quando você pensa antes, isso te dá confiança. Você trilha um caminho, você desenha o caminho por onde você vai caminhar, por onde você vai andar. E isso dá muita diferença. Outro ponto importante na questão de medo, outra dica, é você testar. Então, antes de você efetivamente começar a realizar o processo de vendas, é importante que você faça testes, porque você tem medo de não ser bem aceito. Então, é interessante que você pegue os doces que você sabe fazer, ou procure receitas dos doces que você gostaria de vender, e faça testes, ofereça para as pessoas, converse com elas a respeito de o que poderia melhorar, ou quanto elas pagariam, certo? É muito importante que você converse com as pessoas. Isso vai te dar mais segurança, certo? Bom dia para quem está me dando bom dia. É muito importante que você siga dentro desse processo. Que você converse com as pessoas, que você ofereça. É assim, o que acontece? Qual que é a minha experiência? Isso eu tenho vivenciado constantemente. Eu chego para os meus alunos, digo que eles devem fazer venda, que isso é bom para eles. E muitos deles têm medo. Esse é um ponto para você perder o medo, é você dar o primeiro passo. E assim, nesse primeiro passo, você não deve ter preocupação com quantidades, com a quantidade de dinheiro que você vai ganhar, com quanto de doces você vai vender. Você precisa começar. Você precisa dar o primeiro passo no rumo do que você está buscando. Isso dá uma diferença enorme.
Para não ficar uma coisa monótona, eu vou contar para vocês fatos reais. Isso aconteceram com alunos meus, tanto presenciais quanto alunos virtuais. Talvez você que não me conheça pessoalmente. E isso aconteceu essa semana. Um aluno muito dedicado, ele usou as minhas, assim, ele adquiriu o meu livro e passou a usar as minhas receitas para fazer testes. Ele pegou a receita mais simples dos livros que ele comprou, dos e-books que ele adquiriu, e fez, e me chamou assim, o que você acha? Mostrou as fotos, falou, olha, ele falou assim, eu achei que não ficaram muito bons, certo? O senhor acha que eu deveria vender? Eu falei para ele, olha, eu não vi defeito nenhum nos produtos que você criou, o medo ele gera isso. A pessoa está olhando para uma coisa que está perfeita e ela está vendo o defeito. E eu falei, olha, o importante não é se você vai vender, se você não vai vender. Você precisa começar. Se você tiver que vender o produto nesse primeiro momento, único e exclusivamente nesse primeiro momento, por um preço menor do que ele vale, você tem que começar. Você entendeu? Isso não deve se delongar. Você deve sempre cobrar o preço justo pelo seu produto. Mas você tem que dar o primeiro passo. O primeiro passo ele é muito importante. E ele falou que ele ia levar para vender na escola, no lugar onde ele estuda. Aí, depois ele veio me dar um feedback, isso depois de alguns dias, inclusive eu tinha ficado curioso. Ele falou, professor, o senhor não acredita. No mesmo dia, eu estava saindo para trazer os doces para a minha escola e eu não consegui sequer sair de casa, certo? Eu não consegui sequer sair de casa. Por quê? Porque eu cheguei na oficina onde meu pai trabalha, tinha lá um cliente, ele olhou o doce, perguntou, o que é isso aí? Ele falou, estou vendendo bom bocado e tal, né? Ele falou, deixa eu experimentar, quanto é que tá? Ele estava vendendo a R$2 cada, que já é um preço com lucro dessa receita que eu passei para ele. Ele falou assim, e ele só tinha 10 bombocados para vender, né? Ele tinha feito uma receita dá certinho 10 bombocados. E o cliente falou assim, tá, quanto que é? Ah, é R$2 cada. R$2 cada? Então faz o seguinte, ó, me dá 5, que eu vou levar. Aí o cliente, ele embalou, levou 5. No momento que ele estava comendo, ele já falou, já me dá mais 2, faz as contas. Entendeu? O resumo da história é que um único cliente levou toda a primeira produção dele. Ele ficou encantado com isso. Ele falou, eu não acreditei, eu não consegui chegar na escola. Se eu tivesse chegado na escola, talvez eu estivesse vendendo muito mais. E ele estava com medo de começar. Então, as experiências que eu tenho recebido é justamente de que quando a pessoa ela se coloca numa situação de vencer o próprio medo, o universo conspira a favor dela. As pessoas têm necessidades e quando o produto é feito com amor, as coisas elas acontecem. Então não tenha medo. Eu tenho também aqui uma experiência negativa. Eu tenho um outro aluno extremamente talentoso, muito comunicativo e que obteve um sucesso durante algum tempo com o processo de vendas. Mas ele fez uma coisa muito errada, certo? Ele começou a vender os produtos dele fiado. Isso é um erro fatal, já fica a dica aqui. E daí ele conseguiu um bom montante de vendas, mas não recebeu, tomou um calote assim, de diversas pessoas, as pessoas não pagaram ele e ele ficou desanimado e ficou com medo de falhar de novo. Então uma dica importante que eu vou te dar aqui é falhar faz parte do processo, certo? A Silvana falando aqui que tem dificuldade, entendo você, Silvana. O começo é sempre mais difícil, E o que acontece? Quem não conseguiu assistir toda o nosso vídeo, esse vídeo ele vai ficar na nossa fanpage e também no nosso canal do YouTube. Para você que perdeu, para você que não conseguiu assistir, você pode rever todas as nossas aulas
no canal do YouTube, que é o canal Doces Vendas. Então é só entrar lá no YouTube e procurar Doces Vendas, vai aparecer essa carinha linda que você fala, e você pode também colocar lá suas dúvidas. Eu prefiro que você se comunique conosco por meio da fanpage Doces Vendas, que daí eu acesso com mais regularidade, eu consigo todos os dias mais rapidamente responder. Então assim, dentro dessa questão de ter medo, eu estava contando do meu aluno, e ele começou a ter medo, ele pegou medo do processo de vendas por ter medo de falhar, por já ter errado. Então assim, o Serviço Brasileiro de Apoio a Pequenas Empresas, que é o SEBRAE, ele tem uma estatística que no Brasil os empreendedores eles vêm à falência pelo menos 3 vezes. Então a grande maioria dos empreendedores, a pessoa que decidiu montar a própria empresa, ela vai acabar em um momento ou outro indo à falência. Isso é uma má notícia? Será que isso é uma notícia ruim? Não. Então assim, isso é um ciclo de abertura e fechamento de empresas, isso vai acontecer. E muitas vezes antes da pessoa acertar aquela empresa maravilhosa, ela acabou tendo fracasso nas outras. Isso te leva a um aprendizado muito importante. Que falhar faz parte da vida, que ter medo faz parte da vida. Então assim, de tudo que eu quero falar para você hoje a respeito de medo, é que o medo, ele é normal. Ter medo é normal. O que não é bom, o que não é legal, é você só ter medo. Você deixar que o medo, ele impeça você de realizar os seus sonhos. Você entendeu? Eu sou um cara medroso, eu tenho medo de muitas coisas. Você entendeu? E assim, e depois de um tempo, quando você aprende a enfrentar o medo ele passa a ser útil. O ser humano ele não existiria se ele não tivesse medo. Se você não tivesse o cuidado de atravessar a rua e olhar para os dois lados, se você olhasse para um precipício ou para um prédio alto e não tivesse medo de se jogar, a raça humana não existiria. O medo ele tem uma função. Então o medo tem que cumprir a função, que é você se planejar, que é você evitar que coisas ruins aconteçam a você, certo? A Silvana está fazendo uma pergunta: como abordar para vender, pois tem muita concorrência e preços que não entendo como conseguem fazer tão baixo? Olha, excelente pergunta. É muito bom que vocês transmitam aí as suas dúvidas. Eu vou finalizar o tema medo e a gente conversa especificamente sobre esse ponto que a Silvana me perguntou. Muito obrigado pela sua pergunta. Então assim, falando da questão de medo, é muito importante que você siga as dicas que já foram dadas, que você treine, que você pesquise, que você faça testes e que você aprenda que o medo ele faz parte da sua natureza. Então é normal você ter medo. O que você não deve fazer é você fazer as coisas só por medo. Entenderam? É importante que você deixe o medo de lado por alguns momentos e você comece a mentalizar, a imaginar como seria se você tivesse sucesso. Essa é uma dica muito importante. Toda vez que você imagina, o seu cérebro ele começa a criar os sentimentos pertinentes àquilo que você está imaginando. Se você nutre o medo, você só vai sentir medo. Se você nutre os seus sonhos, se você fica imaginando como seria legal se você conseguisse, como as pessoas seriam felizes se comprassem os seus produtos, certo? Isso vai levar você para um outro nível. Então vamos lá. Dentro da questão de responder especificamente a pergunta aqui da Silvana, como abordar para vender? Pois tem muita concorrência em preços que eu não entendo como conseguem fazer tão baixo. Silvana, eu vou explicar para você, primeiro de tudo, por que as pessoas conseguem fazer preços muito baixos. É porque elas gostam de perder dinheiro. Essa é a real. Certo? Trabalhando com vendas, trabalhando com consultoria, geralmente as pessoas elas seguem uma regra que eu aprendi como sendo o caminho do bezerro. O caminho do bezerro é uma metáfora, é uma história, aonde um bezerro, que é um animal racional,
Ele entra no meio de uma mata e tonto, louco, ele começa a fazer um caminho totalmente sem sentido. Aí os outros animais começaram a observar ele andando, começaram a andar atrás. Aonde o bezerro andava e os animais andavam, formou uma trilha. O homem viu a trilha montada e começou a seguir aquela trilha. Como os homens seguiam aquela trilha, algumas pessoas começaram a andar ali de carroça. Depois que as pessoas começaram a andar de carroça, certo? Ali se transformou numa estrada, alguns carros começaram a passar. Depois que os carros começaram a passar, aquilo acabou se transformando numa estrada. Ela foi pavimentada e como muitos carros passavam por ali, o pior, imaginável caminho que você podia fazer para ir naquele destino, foi construída ali uma rodovia. E as pessoas elas sofriam com o fato de fazer aquele caminho horrível, certo? Só porque um animal irracional ele tomou a iniciativa de fazer isso. Então as pessoas elas seguem as outras sem necessariamente saber se aquilo está certo. Então assim, quando uma pessoa ela cobra um preço muito baixo, a tendência natural é ela ter prejuízo. A gente falou sobre preço, se eu não me engano, foi na nossa terceira aula ao vivo. Você pode consultar lá, eu falo bastante a respeito de preço. Mas assim, a questão da abordagem, como que você vai abordar as pessoas? Eu iria antes, eu falaria um pouco antes. Antes de você pensar como exatamente falar com o seu cliente, é muito importante que você estude o seu cliente. Que você entenda quem seu cliente é, se ele é homem, se ele é mulher, o quanto ele compra, o quanto ele ganha. E isso você faz antes de vender. Então assim, aqui no Brasil nós não temos o hábito do planejamento. Isso é muito europeu. Os japoneses, inclusive os orientais, eles são mestres nisso. Inclusive eu vi uma palestra ontem, onde o japonês ele passa meses planejando. Aí quem olha, mas esse povo não vai começar a fazer essa ponte? Esse povo ele não vai parar de ficar conversando, de ficar analisando. Aí o que acontece? Eles ficam meses analisando, planejando, se questionando qual a melhor forma de fazer. Aí assim, eles ficam meses planejando. No prazo de 1 ou 2 semanas eles vão e constroem a ponte. Aí, e depois que a ponte foi construída, não parece que passou alguém naquele lugar, porque está tudo tão limpo, tão organizado, que as pessoas elas nem entendem o que aconteceu ali, entendeu? Então o que acontece? Geralmente a gente pensa que o processo de venda ele começa na venda, em você fazer o produto e oferecer o produto. Não. Inclusive, muitas pessoas elas vendem num preço muito baixo, que ela começa a vender o produto, e ela acha que se ela conseguir vender numa grande quantidade, ela vai conseguir um lucro máximo. Isso também está errado. Então quando a gente fala de abordar o cliente, depois que você fez toda essa pesquisa, que você sabe o quanto ele está disposto a pagar, e assim, um dado importante dentro dessa questão é se você descobre que o cliente está disposto a pagar pouco por um produto, você vai primeiro decidir se vale a pena ou não vender aquele produto. Porque a ideia de vender é ganhar dinheiro. Então a maioria das pessoas estão aí perdendo dinheiro, vendendo com preço errado, trabalhando demais, ou seja, estão andando para trás, não estão andando para frente. Então a ideia aqui é doces vendas, deliciosos lucros, né? Então não adianta só vender, você tem que ganhar dinheiro. Tem que pensar nisso, né? E na questão do abordar. Antigamente a forma de abordar era um sorriso, era você chegar e oferecer o seu produto. A primeira coisa importante é você imaginar, você pensar que o cliente vai aceitar o seu produto. Entendeu? É não sofrer por antecedência. Então, você fez a pesquisa, você sabe que o cliente está propenso a comprar doce. Eu compro doce todo dia. Eu como doce todo dia. Você entendeu? E só não como mais porque eu não quero sair rolando por aí. Joia? E aquilo que eu falei para você. As pessoas elas têm medo, muitas vezes as pessoas têm medo, elas não sabem nem do que elas têm medo. Então você tenta. Você dá o primeiro passo, você faz a pesquisa. Se não der certo de primeiro, você aprende com o processo.
E quando a gente fala da questão de abordagem, você tem a abordagem rosto a rosto, diretamente, que a gente falou bastante sobre isso na nossa segunda aula, mas que eu vou dar uma palhinha aqui para você. Basicamente, você chegar para o cliente, cumprimentar o cliente, dizer seu melhor bom dia, seu sorriso, certo? Independente de onde esse cliente esteja. E apresentar o seu produto de uma forma prazerosa. Olha, eu tenho um doce delicioso, que eu sei que você vai gostar muito, eu tenho tais opções, eu fiz ele com todo carinho. Então assim, ó, sabe quando a mãe tem um filho e você vai na casa visitar a mãe, conhecer o filho, que a mãe pega, mostra o filho para você? É assim que você tem que falar do seu doce. Entendeu? Essa forma de abordagem, ela é muito prática. Então você tem que apresentar o doce que você faz com emoção, com gosto. E outra coisa, você não deve pedir para que a pessoa compre. Você oferece e você não pede. É diferente isso. Então, em vez de você oferecer o doce, a pessoa ficar com o doce e você, muito obrigado, você diz para a pessoa, parabéns pela sua escolha. Você elogia a pessoa, certo? Também acredito que independente do quanto o valor menor vai trazer lucro, mas a concorrência é desleal. A gente já chega na questão. As pessoas não têm essa ideia muito do lucro. Aí eu estava falando para você da questão da apresentação, certo? E você, quando fala de abordagem, você está pensando nas diversas formas com as quais você vai oferecer o produto. Hoje, com as mídias sociais, você consegue fazer abordagens diferenciadas. Uma forma de abordar o seu cliente é você montar a sua fanpage, é você mandar em grupos de WhatsApp. Inclusive o cliente pede isso. Eu estava ajudando meus alunos no processo de venda e uma pessoa falou assim, olha, gostei muito do produto, mas eu gostaria que vocês mandassem com antecedência o que vocês vão produzir e vender, com antecedência. E o que você vai perceber? As pessoas elas não têm muito essa iniciativa. Então, para você vender essa concorrência desleal baseada em preço, você precisa pensar que o cliente sempre quer pagar menos, mas que o cliente também tem uma percepção de qualidade baseada em preço. Então, se você vende um produto que todo mundo, ou que ele tem um valor maior, e você oferece esse produto e o cliente ficou satisfeito, com o tempo, o cliente vai preferir você. E o que acontece é assim, dentro dessa questão de lucro, você tem que pensar que a sua empresa ela é um barquinho. Imagina um barquinho, uma canoa. Então, cada vez que você está lá andando no mar, certo? Cada vez que você vende sem lucro, cada vez que você distrata um cliente, cada vez que você não consegue entregar, é como se você pegasse um balde de água e jogasse dentro do barco. Você vai jogando água dentro do barco, o barco ele vai afundando. Então, a pessoa que tenta ser competitiva, sendo desleal, cobrando muito barato, copiando receita, por assim dizer, pegando o cliente dos outros, essa pessoa ela tá jogando água para dentro do barco, ela não está tendo resultado. Então você tem que fazer o contrário. Você tem que tratar bem o cliente, oferecer sempre os melhores produtos, oferecer sempre os melhores serviços. O que vai acontecer? Um cliente, por um motivo ou outro, ele vai para a concorrência. E você não deve se sentir ofendida, isso não deve mexer com você. Mas o que acontece? Assim, eu brinco que a concorrência, na maioria das vezes, só nos dá alegria. Por quê? Porque uma pessoa que procura a concorrência pensando em preço, o concorrente ele às vezes não está preparado para atender o serviço. O concorrente ele não está preparado para segurar aquele cliente. E hoje a característica do cliente do século 2000, dessa nova geração de clientes, ser desleal. Desleal no sentido, ele vai atrás do que oferece mais vantagem. Então, se você aprender a mimar o seu cliente, a oferecer o melhor serviço, a oferecer o melhor produto, a tendência é que mesmo cobrando um pouco mais caro, você consiga trazer o cliente para você. Isso diferentes linhas de clientes.
E outra coisa, você tem que estudar o seu mercado. O que acontece é que quando a gente vê muita gente vendendo e vê as pessoas vendendo num preço muito baixo, num sistema de concorrência muito grande, o que você vai notar? Você vai notar que essas pessoas elas não estão preocupadas em ganhar dinheiro. Elas estão preocupadas em concorrer. A pessoa ela monta a empresa, eu vou mostrar que eu sou a melhor, eu vou conseguir ganhar de tal pessoa, entendeu? Então é assim, você deve olhar a situação de cima. Porque geralmente essa pessoa ela não está atendendo bem o cliente dela. Quando você entender quem é o cliente dela, quem são as pessoas que estão vendendo e o que você deve vender para agradar esse cliente, você não precisa nem se preocupar em concorrer com essas outras pessoas. Você entendeu? E outra, o mercado é muito grande. Você não precisa ter medo da concorrência. Isso é algo muito importante. Você não precisa ficar fazendo as coisas pensando que vão ter outras pessoas vendendo. Entendeu? O Carrefour, ele não deixa de oferecer seus produtos porque o Walmart está oferecendo. Você entendeu? Entende-se que precisa haver uma concorrência. Entende-se que você precisa valorizar o lucro, alcançar, buscar o lucro. Mas você deve pensar muito mais no que o cliente quer, muito mais no que o cliente está disposto a pagar, a proporcionar, certo? E no seu lucro, certo? Então, assim, você precisa fazer o seu custeio corretamente. Você chega num produto, o produto ele tem um custo X. Você não deve fazer por muito menos se a sua concorrência está perdendo dinheiro com isso. Aí o que você tem que pensar? O que você tem que fazer para agradar o cliente? O que você precisa fazer para oferecer para o cliente aquilo que ele deseja? Então isso é um ponto muito forte. Isso a gente chama de diferencial. O diferencial, ele é o que você tem, que seu cliente valoriza, certo? E o que seu concorrente não tem. Toda empresa tem diferenças. Uma empresa é diferente da outra, não existem duas empresas iguais. Mas não são todas as empresas que têm diferencial. O diferencial ele pode ser um sabor diferenciado, a qualidade do produto ser melhor, pode ser sabores diferentes que você tem, pode ser uma embalagem diferente que você tem. E isso você só vai conseguir prestando atenção no seu cliente, estudando a sua concorrência, ver o que eles não fazem, ver o que eles já fazem certo. Então, assim, confie em você mesmo, estuda o seu cliente, certo? E deixa que quem está tendo prejuízo, que tenha prejuízo. A minha experiência prática é o seguinte: no mercado competitivo, vence o melhor, não o mais barato. Presta atenção nisso. Em qualquer mercado competitivo, vence o melhor e não o mais barato. Então, se você oferecer o melhor produto, com a melhor embalagem, com o que o cliente busca, a tendência natural é que as demais pessoas elas fiquem sempre abaixo. Isso acontece muito quando eu trabalho com restaurante. Então agora eu estou trabalhando com restaurante, eu estou desenvolvendo um cardápio, mais especificamente um cardápio de parmegianas. Aqui na minha região tem um monte de gente que faz parmegiana. E uma parmegiana pior do que a outra. As pessoas ficam brigando por preço. E eu tenho uma linha de clientela que busca produto de qualidade e não tem. Você entendeu? Se eu for seguir a linha dessa galera que faz igual... E o engraçado é que todas as parmegianas são iguais. Assim, uma primeira pessoa começou a copiar de várias outras... E isso leva todas as parmegianas a ser iguais. Então nenhuma é diferente da outra. A primeira é um pouquinho melhor, que tem algum segredo lá, que também não é grande coisa. Mas é quando você olha para o que o cliente quer. Quando você olha o que o seu cliente está buscando, eu não tenho nem como estabelecer como referência esse cara aqui. Daí o que nós vamos fazer? Criamos uma parmegiana que é de acordo com o que o cliente busca. Entendeu? Que é fácil de entregar, que quando você... carrega ela não desmancha, não deixa de ficar crocante. Pensamos na questão do custo, ou seja, está na mesma linha de preço, só que com um lucro muito bom.
Então, o que acontece? E outra, a gente está no processo, eu não vou chegar a fazer a parmegiana e começar a vender. Então eu vou fazer teste, eu vou levar cliente, eu vou receber crítica. Isso demora mais? Isso demora mais. Mas isso traz um resultado muito bom. Entendeu? Então assim, a concorrência ela não é uma preocupação, ela é uma referência. Você não deve deixar de fazer ou escolher fazer determinadas coisas por causa da referência. Ou seja, por causa da concorrência. Mas você deve fazer o seu melhor e buscar atender. A tendência é que quando o cliente ele recebe um produto que ele é excepcional, que está além da média, ele vai se preocupar menos com o preço. Essa é a minha experiência. Isso de várias formas. Eu vou falar para você no campo de serviços. Faz muito tempo que eu faço serviço para festa. E uma experiência muito legal que aconteceu comigo foi a seguinte. Eu fui contratado para fazer um churrasco. Eu amo fazer churrasco. Apesar de amar fazer as coisas doces e tal, eu comecei a trabalhar em cozinha fazendo churrasco. Foi o meu primeiro serviço profissional. E eu criei uma linha de churrasco totalmente diferenciada. Com temperos diferentes, carnes recheadas, então totalmente diferente. E que aqui na minha região faz sucesso danado. Aí me ligou uma cliente, ó, eu recebi uma indicação de um cliente tal que está apaixonado pelo seu churrasco, não sei o quê. E quanto que você cobra para fazer um churrasco? Aí eu falei na época, olha, eu cobro R$ 300 para fazer o churrasco. O quê? R$ 300 o churrasco? Mas o outro churrasqueiro cobrava 100. E ainda trazia os temperos, o negócio e tal. E assim, não é gente pobre, é gente que tem grana. Entendeu? Aí o que aconteceu? Eu falei pra ela o seguinte, você tem o outro churrasqueiro de produção? Não, ele não vai poder vir e tal. Eu falei, olha, esse é o meu preço. Certo? E assim, a minha garantia é que você vai comer o melhor churrasco que você comeu na sua vida. Certo? E assim, ó, eu vou ainda fazer uma aposta com você. Eu vou, faço o churrasco. Se você não gostar, não é que você vai pagar 100, você não paga. A mulher falou assim, poxa, que confiança toda é essa? Eu falei, esse é o meu acordo que eu faço com você. Então, se você não gostar do meu serviço, você não paga. Graças a Deus, essa cliente que eu atendi muitas vezes, ela era extremamente honesta. Então, ela aceitou o desafio, eu fui, fiz o churrasco da melhor forma que eu podia, do jeito que eu sempre fazia. E assim, ela falou, olha, eu vou te pagar os 300 porque eu não peguei mais dinheiro, mas assim, você merecia mais. Então, toda vez que o serviço é diferenciado, o cliente observa isso. E assim foi com doce, que os meus clientes, que eu observei meus alunos vender, que eu vendi. Então, quando o produto ele tem uma qualidade excepcional, quando você é caprichoso na hora de fazer, vai chegar uma hora que você não precisa se preocupar com a concorrência. Tem muita gente para comprar. E a pessoa que quer comprar o melhor está esperando você vender o melhor. E esse cliente, ele estranha quando o preço é muito baixo. Mas como que essa pessoa consegue fazer esse produto com essa qualidade nesse preço? Então presta atenção nisso. É assim, ó, quem tiver mais dúvidas é só deixar na nossa fanpage, que é a Doces Vendas, certo? Eu não quero deixar esse vídeo muito curto, eu fiquei muito feliz pela participação, pelas perguntas, e eu vou ter prazer em responder todas as suas dúvidas. Na semana que vem nós vamos estar aqui de novo, certo? Sugiram temas, a gente pode falar inclusive essa questão específica da concorrência, tornar a falar sobre abordagem, certo? Então a gente vai finalizando por aqui essa live, essa aula ao vivo. Muito obrigado por participar, eu fico muito feliz que você possa aplicar essas dicas e ter sucesso. E para mais dicas a respeito de como perder o medo, eu vou deixar junto com esse vídeo um link de um e-book gratuito que eu criei, que fala de como perder o medo e começar a ganhar dinheiro vendendo doces. Eu sei que vai ser muito útil para você. Sabor e sucesso, doces vendas para você. Até a nossa próxima live.